Capítulo 12. O descanso da graça. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, a palavra santo significa que algo ou alguém foi separado para Deus. Há um princípio na hermenêutica chamada de primeira menção. De acordo com esse princípio, a primeira menção de um termo na Bíblia determina, em linhas gerais, seu sentido no restante da Escritura. A primeira menção de santo está em Gênesis capítulo 2. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Deus não descansou porque estava cansado, mas porque sua obra estava terminada. Observe que a primeira menção de santidade feita pela Bíblia está associada ao descanso. O descanso é a coisa mais santa que podemos fazer. Ele traz o favor de Deus. A primeira menção de graça está em Gênesis capítulo 6, versículo 8, onde se diz que Noé achou graça diante do Senhor. A revelação está oculta no nome de Noé, que significa descanso, e isso equivale a dizer que o descanso achou graça diante do Senhor. Quanto mais você vive no descanso, mais graça de Deus vem sobre você. Quando falo de descanso, evidentemente não estou falando de deixar de trabalhar ou de viver de modo passivo. Antes, estou me referindo ao descanso da alma. Muitos vivem cheios de ansiedade, angústia e preocupação. Isso tira do descanso. Esse estado é mau aos olhos do Senhor. Ele deseja que vivamos em paz no descanso. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Hebreus capítulo 4, do versículo 9 ao 11. Deus descansou porque toda a sua obra estava terminada, e Ele está nos dizendo que devemos ter a mesma atitude. Quando entramos no descanso de Deus, é impressionante como fazemos todo o nosso trabalho sem estresse ou ansiedade. A ordem do Senhor é que nos esforcemos para entrar no descanso. E esse é o único lugar no Novo Testamento onde se afirma que devemos nos esforçar. Mas veja que é o esforço do descanso. Hoje estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. O assentar-se é a posição de descanso. E dessa posição a autoridade do trono nos é liberada. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida justamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, do versículo 4 ao 7. É maravilhoso saber que Deus é rico em bondade e misericórdia. Não se diz que Ele é rico em ira, mas rico em misericórdia. Por causa do seu grande amor, nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele. Nossa posição hoje é a de estarmos assentados com Cristo. O ato de sentar-se significa que o trabalho foi terminado. No Velho Testamento, o sacerdote nunca se sentava, uma vez que o seu trabalho nunca terminava. Ele deveria repetir todos os dias os mesmos sacrifícios. Havia muitos móveis no tabernáculo, mas não havia uma cadeira, porque o sacerdote não podia sentar diante de Deus. Entretanto, Hebreus diz que Cristo, nosso sumo sacerdote, depois de ter feito a expiação pelos pecados, assentou-se à destra do Pai. Porque ele se assentou? Porque a obra estava terminada. A verdade mais profunda, porém, é que nós também estamos assentados com Ele. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Hebreus capítulo 10, do versículo 11 ao 13. Você sabe onde está o diabo e todos os problemas e obstáculos que você tem enfrentado? Estão debaixo dos pés daquele que está assentado. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 22.
O Senhor está muito acima de toda enfermidade, maldição e obra do maligno, e estamos assentados com ele na mesma posição. O diabo sempre se coloca diante de você para perguntar: o que você vai fazer a respeito dessa ou daquela situação? Nossa resposta precisa ser: vou sentar e descansar. Ao fazer isso, você está dizendo que não há mais nada a ser feito, porque a obra já foi consumada por Cristo. Parece que a obra não está terminada, você sente que não está terminada e incontáveis vozes dizem que não está terminada. Mas você se senta e apenas declara: está consumado. Quando você faz isso, algo acontece com o seu problema. O inimigo vai tentar ao máximo tirá-lo dessa posição, pois ele sabe que enquanto você estiver nela, as bênçãos fluirão em sua vida, a vitória será abundante e coisas boas acontecerão. O alvo do diabo é fazê-lo ficar tumultuado e atribulado por dentro, sem descanso e paz. Por isso, precisamos nos esforçar para permanecer no descanso. Você sabe como Deus define o mal? Em Hebreus capítulo 3, a palavra do Senhor diz que um perverso coração de incredulidade é o que nos impede de entrar no descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus capítulo 3, versículo 12. A palavra perverso aqui é poneros no grego, e seu significado primário é cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado pelos labores. O sentido secundário de poneros é o mal moral, a iniquidade. Contudo, veja que o sentido primário da palavra é justamente perder o descanso. Quando Deus diz que não devemos ter um coração perverso, está dizendo que devemos rejeitar um coração que não tem descanso, cheio de estresse, preocupação e ansiedade e medo. E isso é muito interessante porque em Lucas capítulo 21, o Senhor disse que a condição para sermos livrados da grande tribulação é ter um coração que não esteja embriagado com preocupações e ansiedades da vida. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Lucas capítulo 21, versículo 34. O vencedor, portanto, é aquele que entra no descanso. A Canaã na qual somos desafiados a entrar no Novo Testamento é o descanso. É interessante como valorizamos muito o mal moral, pensando sempre que esse é o pior tipo de maldade. A palavra de Deus, porém, mostra que perder a paz e viver sem descanso é ser reprovado por Deus. Condenação. Toda religião é baseada nos mesmos princípios. Se nos comportamos bem, somos abençoados, mas se nos comportamos mal, somos condenados. Todavia, o cristianismo é essencialmente diferente, pois nele onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Um cristão jamais deveria aceitar acusação em sua mente em circunstância alguma. Quando aceitamos a acusação, tendemos a interpretar as circunstâncias como juízo divino e então perdemos a paz. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Atos capítulo 28, versículo 3 ao 4. Paulo havia sido preso injustamente, passado por um naufrágio e perdido tudo, e agora uma cobra o havia mordido. No entanto, ele permanece completamente sereno, porque não interpreta o amor de Deus pelas circunstâncias. Mesmo que venha o mal, ele sabe que Deus pode transformar tudo para o seu bem. Os bárbaros, por outro lado, seguiam a teologia comum de toda a religião e viam o mal sempre como castigo divino. Qualquer religioso numa situação assim entra em desespero, mas Paulo saiu dali e foi usado para curar todos os enfermos da ilha. Medo. O medo é outro instrumento maligno para nos tirar da posição de paz e descanso. Quando cedemos ao medo, nossa alma fica atribulada e cansada. Muitos pensam que o sofrimento de Jó durou a vida toda, mas isso não é verdade. Os mestres na palavra dizem que não foi mais do que 9 meses. A Bíblia nunca diz que devemos considerar o sofrimento de Jó, mas seu fim.
Tiago capítulo 5, versículo 11. Alguns dizem que são como Jó. Então esteja certo de ser abençoado como ele foi no fim dos 9 meses. No capítulo 3, versículo 25, Jó diz: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Durante muito tempo, tive medo de sentir medo. E quanto mais medo eu tinha, mais medo eu sentia de ter medo. Algumas pessoas haviam me dito que, quando sentimos medo, atraímos coisas ruins para nós. A verdade, porém, é que o medo possui uma raiz mais profunda, a condenação. No capítulo 1, vemos Jó oferecendo sacrifícios, mas por que ele os estava oferecendo? Ele temia que talvez tivesse pecado. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó vivia debaixo de acusação e medo. Podemos dizer que foi o mesmo sentimento de condenação e acusação que produziu o medo, que por sua vez gerou todo tipo de doença em Jó. Tudo isso, evidentemente, veio do maligno. Precisamos sempre nos lembrar de que o nosso problema não é Deus, mas o acusador, que nos importuna o tempo todo. Ansiedade. Na noite em que foi traído, algumas horas antes da crucificação, o Senhor suou sangue. A primeira área que o Senhor deseja redimir em nossa vida é a área do estresse, medo e ansiedade na mente. Essa é a razão por que ele primeiro derramou sangue no seu suor. Antes da queda, Deus havia dado um trabalho ao homem, portanto o trabalho é de Deus, porque ele trabalha também. Depois da queda, no entanto, o Senhor disse que o homem trabalharia com o suor. O suor tornou-se o símbolo da maldição. O homem hoje trabalha cheio de ansiedade e angústia. Por causa disso, o Senhor não aceita o suor em sua obra. Na casa de Deus, tudo deve ser feito dentro do descanso. Tiaras de linho lhe estarão sobre a cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não se cingirão a ponto de lhes vir suor. Ezequiel capítulo 44, versículo 18. Ele sabia que dentro de algumas horas morreria. Por isso fez 2 promessas. A primeira foi que o outro Consolador nos ensinaria todas as coisas, mas não somente as verdades doutrinárias da palavra, mas nos ensinaria como ser bons pais, bons cônjuges, como prosperar, como lidar com os problemas e tudo de que precisamos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. João capítulo 14, do versículo 26 ao 27. A segunda promessa que ele nos fez foi dar a sua paz. Imagine um homem muito rico que à beira da morte deseja nos dar alguma coisa. Certamente daria o seu bem mais precioso. Foi exatamente isso que o Senhor fez, a nos deixar sua paz. Sua paz é um senso de segurança, seguridade, prosperidade e felicidade. Não importa o tamanho do problema, a gravidade da situação ou qual terrível seja o diagnóstico, o Senhor deseja que nada disso controle o nosso coração. Se o nosso coração permanecer na paz, veremos o milagre. A saudação do Novo Testamento é sempre graça e paz. A graça nos dá todas as coisas livremente, porque o sangue de Jesus já pagou todo o preço, e a paz mantém todas as coisas que nos são dadas pela graça. A paz mantém o que é da graça. Por causa disso, a primeira coisa que o diabo procura fazer é tirar a nossa paz. Antes que possa nos roubar qualquer coisa, ele precisa gerar em nós um coração atribulado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro capítulo 5, do versículo 7 ao 8. O diabo não pode manipular um crente cheio de paz. Ele anda em derredor procurando alguém cheio de ansiedade. Suas emoções estão sempre agitadas e sua mente está sempre atribulada. Então você se torna comida para o diabo. Se, porém, você não permite que o seu coração fique angustiado, ele não tem espaço na sua vida.
A estratégia do diabo é levá-lo a pensar que Deus está sempre irado com você. Pedro diz que o diabo anda ao derredor como um leão que ruge. Por que o diabo age como um leão? Seu objetivo é trazer medo às pessoas. Como o bramido do leão, assim a indignação do rei, mas seu favor é como orvalho sobre a erva. Provérbios capítulo 19, versículo 12. Esse rei é o Senhor Jesus, e sua ira é como o bramido do leão. Ele, porém, não está rugindo contra nós, e sim contra o inimigo. Seu favor é como orvalho sobre nós. Eu já assisti ao Discovery Channel e sei que leões não rugem quando caçam. Na verdade, eles se aproximam da presa com muito cuidado e silêncio, mas rugem quando querem assustar. Quando o diabo ruge como leão, ele está tentando imitar o Senhor a fim de fazer parecer Deus irado conosco, porque a ira do rei é como o rugido do leão. Ele quer dessa forma deixar-nos angustiados. O rugido do leão está mentindo sobre Deus estar irado conosco. Acreditar nisso faz com que os crentes fiquem incapacitados.